Fé. É um tema que já há 3 semanas o Senhor Jesus tem trabalhado no meu coração. Tenho tratado isso na igreja na qual eu sou pastor, a Igreja Batista Sião. Fiquei muito contente de ver hoje aqui no louvor 4 pessoas que vieram de lá. Eu falei, gente, que coisa. Podia voltar esse povo para lá, né? Ramingle, Naama, Paulo, Lidiane. Meu Deus, manda de volta, Senhor Jesus. Ei, alguém gostou da ideia. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Quem é bom de Bíblia, de endereço, de versículo, de referência, já sabe muito bem o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versos 1 e 2. Eu estou lendo aqui na versão NVI, e provavelmente todos os textos que eu vou ler, a gente vai ler nessa versão. Que bom que já é a que está sendo projetada. Maravilha. E diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da pelo racionalismo. Outro dia eu estava navegando nas redes sociais e eu me deparei com uma mãe que fez o seguinte depoimento na rede social. Ela falou exatamente assim: e o meu filho que tem 18 anos, eu, mãe agnóstica, o pai dele ateu, e ele com 18 anos, em vez de ir curtir a vida, resolveu ir para a igreja. Onde foi que nós erramos? A mãe falou desse jeito. Desse jeito. Onde foi que nós erramos? No seu auge dos 18 anos, o meu filho, em vez de curtir a vida, resolveu ir para a igreja. Então, esse tipo de coisa está cada vez mais comum. E, portanto, eu falo assim, glória a Deus que ainda existe um grande povo que acredita que Deus é real e que Ele continua agindo e operando em nossas vidas. Isso é lindo, é maravilhoso. Há um grande número de pessoas que ainda crê num Deus que faz milagres, crê num Deus para quem não há impossíveis, como vai dizer o anjo Gabriel para Maria, quando ele anuncia para Maria que ela ficaria grávida de Jesus. Ele também fala: Isabel, sua prima, já se encontra no 6º mês de gestação, mesmo em idade avançada. Aí ele vai dizer em Lucas 1,37, porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. E nós cremos nessa verdade. Não é difícil encontrarmos, mesmo nos dias de hoje, encontrarmos muitas pessoas que estão buscando em Deus o seu agir sobrenatural, estão buscando da parte de Deus um milagre, uma cura, uma resposta inexplicável, porque entendem que o nosso Deus ainda continua operando essas coisas. Só que vermos multidões buscando isso não é algo de agora, graças a Deus por isso. Por exemplo, vocês bem conhecem aquela história daquele paralítico que aquela passagem bíblica, Marcos 2, Mateus 9, em que aquele paralítico ele é descido por amigos pelo telhado, né, na frente de Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo por ele. E a razão daqueles homens terem que ter subido no telhado e descer por cordas o seu amigo, é porque a casa não cabia, estava apertado. Então desde dos dias de Jesus e até mesmo antes, nós vemos as multidões afluindo em direção a uma pessoa, a um Deus, no caso de Jesus, que é Deus, que pode realizar sim todas as coisas.
E nós estamos aqui hoje também porque cremos nisso. As multidões para quem Jesus multiplicou os pães e peixes, elas acompanhavam a Jesus porque sabiam que Ele operava milagres, que Ele realizava o impossível. E muitas vezes nessa busca de multidões, né, por esse sobrenatural, ou pelo Deus que opera esse sobrenatural, às vezes essa busca ela é tão intensa, ela é tão voraz, que alguns mal intencionados resolvem se aproveitar, né, da crença ou da fé dessas pessoas para muitas vezes enganar, para muitas vezes de alguma maneira fazer algo que não está no coração de Deus, não condiz com as verdades de Deus, mas que no fim das contas só serve para o benefício daquele que está ali manipulando a expectativa que essas multidões têm de receber um milagre. Mesmo assim, o Senhor opera e faz milagres. Mas o que eu quero dizer é que o ímpeto, o desejo das pessoas de conquistar da parte de Deus uma bênção, uma cura, o sobrenatural, uma resposta, um milagre, é tão grande que às vezes elas são até manipuladas. Tamanho é o ímpeto, o desejo ardente no coração de muitos de alcançar o sobrenatural da parte de Deus. Que bom que ainda existe fé desse nível no nosso meio. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus, depois de contar a parábola da viúva persistente, ele vai dizer: mas e quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Eu não sei na terra, mas aqui ele vai encontrar, em nome de Jesus. Ainda tem gente com fé num Deus que faz tudo, num Deus para quem não há impossíveis. O grande problema, meus queridos, é que muitas vezes a nossa fé ela é um pouco seletiva. E eu estou sendo bem generoso em dizer que ela é um pouco seletiva. Às vezes ela é muito seletiva. Vou dar um exemplo rápido. Na quinta-feira estávamos nós ali na confraternização de pastores. Estávamos reunidos em muitos pastores. Não vou citar nomes para não comprometer a reputação da pessoa. Mas um dos pastores chegou e falou assim: Felipe, um dia eu estava perto de um posto de gasolina e eu vi uma pessoa numa cadeira de rodas. E ali eu vi claramente o Espírito Santo me dizendo: vai lá e ora por aquela pessoa. Eu estava com um companheiro, também pastor. Eu falei: cara, Deus está me dizendo para orar com aquela mulher. E o pastor respondeu: se ele está dizendo, vamos embora. E ele disse que foi, né? E aí chegou naquela mulher, ela estava de costas, triscou no ombro dela, a mulher girou a cadeira. Na hora que ela girou a cadeira, ela estava com as duas pernas amputadas. Aí que ele ia falar alguma coisa, que ele viu as pernas amputadas, ela: oi, pois não, moço? Aí ele: não, moça, nada não, virou as costas e foi embora. Então, a nossa fé, ela é seletiva. A nossa fé é seletiva. Porque de um ponto de vista racional dentro da fé, Deus ele pode fazer tudo, amém? Então, o mesmo Deus que poderia levantar alguém da cadeira de rodas, alguém que tem as duas pernas, é o Deus que também pode fazer nascer os membros. Mas, na prática, a gente sabe que não é tão fácil assim, pastor. Eu falei: meu querido, eu no seu lugar eu teria feito a mesma coisa. Muito provavelmente eu teria reagido da mesma maneira. Então, a nossa fé, ela é uma fé seletiva. A gente crê, de modo geral, que Deus pode curar os enfermos, amém? Nós cremos que Deus pode libertar o endemoniado, o cativo pelo espírito maligno, sim ou não? Nós cremos que Deus ele pode restaurar relacionamentos. Nós cremos que Deus nos protege de todo o mal, nos livra da morte. Nós cremos que o nosso Deus pode salvar o nosso casamento, que pode estar em tempo de crise. Nós cremos num Deus que pode inclusive ressuscitar os mortos, amém? E ainda bem que nós cremos nisso, glória a Deus. Só que muita gente que crê nisso tudo não consegue crer que esse mesmo Deus que ressuscita o morto, que cura o enfermo, que liberta o cativo, Ele tem o poder para transformar a nossa vida. A gente crê que Deus pode me curar da enfermidade,
Mas muitas vezes a gente não crê que eu posso caminhar com Deus, esse mesmo Deus. Por quê? Porque minha vida está bagunçada demais. A gente crê que Deus pode ressuscitar um morto, mas muitas vezes a gente não crê que vamos conseguir manter uma caminhada de santidade. Por quê? Porque eu tenho um vício. Porque eu gosto muito de realizar essas coisas que agradam a minha carne. Então eu acho que eu não consigo caminhar com Jesus. Eu acho que eu não consigo ter uma vida aliançada com Ele. Eu acho que eu não consigo, vamos falar o português bem dizido. Eu acho que eu não consigo ser um crente. Mas eu acho que Deus cura a enfermidade. Eu acho que Deus ressuscita o morto. Eu creio nisso. Na hora que a coisa está apertada, inclusive eu vou lá e corro atrás dele para ele resolver o meu problema. Mas quanto a caminhar com Ele em santidade, do jeito que eu sei que devo ser, eu me conheço, eu não dou conta. Não consigo. A nossa fé, ela é uma fé seletiva e não deveria ser. Porque nós precisamos crer num Deus que faz tudo, amém? Como disse o anjo para Maria, como disse o próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 18, se eu não me engano, quando ele anuncia para Abraão que Sara ficaria grávida, e Sara, escutando ali por trás da tenda, ela ri. E Deus pergunta: Sara, por que você riu? Não ri não, riu sim. Por acaso há algo difícil demais para Deus? Nós precisamos crer num Deus para quem não há impossíveis. Um Deus que sim, transforma a minha história. Um Deus que transforma a sua vida, a sua realidade. Um Deus que consegue sim me levar à desvinculação de qualquer coisa que me afasta dele. Que me leva a renunciar e a abandonar qualquer prática que eu sei que me faz mal, mas que parece que eu não consigo me desvencilhar. Esse Deus, ele é real. É o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que faz o membro crescer. É o mesmo Deus que ressuscita o morto. Ele trabalha dentro de mim, dentro de você, de modo que a gente possa viver de uma forma que o agrada. É por isso que Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que a gente não vê. E o 2 vai dizer: é por meio dela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Porque é pela fé que eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor, de maneira que eu viva a testemunhar quem Ele é. Fé não é simplesmente um instrumento de eu pegar a bênção para a minha vida. A fé é a maneira pela qual eu vivo de uma forma que agrada a Deus. Todo mundo conhece o versículo de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente não conhece tanto o que vem antes, o 5. Coloca para a gente Hebreus 11:5. Diz assim: olha, pela fé Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. E aí vem o 6. Em complemento a isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como que Enoque viveu uma vida tão santa que ele nem experimentou a morte? Fé. A fé levou a ele viver uma vida que agradasse a Deus, de modo que ele nem experimentou a morte. É pela fé que eu vou viver uma vida, ou um estilo de vida, que vai alegrar o coração do nosso Pai. Mas muitas vezes a gente não entende. E vamos colocando obstáculos que na verdade nem existem.
Do tipo, eu até creio que Deus pode me curar, eu até creio que Deus pode fazer algo na minha vida, mas eu não sei se eu vou conseguir ser uma pessoa que de fato anda nos seus caminhos. Eu estou envolvido demais com o vício, eu estou envolvido demais com a pornografia, eu estou envolvido demais com o adultério, eu não consigo abrir mão da minha cervejinha, da minha resenha com os meus amigos, eu não consigo abrir mão dessas coisas que eu sei que eu preciso ao viver com Deus. Então eu vou aqui com a minha fé, catando aquilo que Deus tem para me oferecer e confiando, quem sabe, na misericórdia dele. No fim das contas, não vai dar certo. Não vai dar certo. É preciso ter fé de que você é livre, sim, de tudo aquilo que te afasta de Deus. É preciso ter fé que você não é escravo de vício nenhum, de prática nenhuma, de corrente espiritual nenhuma. Nada te impede de caminhar com Deus, a não ser você. Porque o mais interessado em fazer transformação, em realizar transformação na sua vida, não é nem você, é o próprio Deus. Quando Jesus veio, Ele operou milagres? Sim. Ele realizou maravilhas? Sim. Mas Ele não veio para fazer somente isso. Quando Jesus veio, Ele pregou o Evangelho. E a palavra diz em Mateus 2, quando Ele começa a pregar o Evangelho, que Jesus começa pregando o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. E a palavra arrependimento nas escrituras é metanoia, vocês sabem disso. E metanoia significa mudança de mentalidade. Então Jesus, ele começa pregando o reino de Deus, apresentando transformação, metanoia, transformação de mente. E ele apresenta ela como necessidade: arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, ele curou, ele ressuscitou o morto, sim, ele libertou o cativo, sim, várias vezes, mas antes disso, ele veio com uma pregação de transformação. Porque, queridos, vamos ser bem lógicos agora, vamos pensar de maneira lógica. Não sei se eu já disse aqui alguma vez, não me lembro o que eu falei das outras vezes em que eu estive aqui, mas se a gente parar para pensar, qual foi o milagre mais cabuloso, vou usar esse termo, mais surpreendente que Jesus já fez durante os seus dias encarnado na terra? Alguém arrisca dizer qual foi o milagre mais uau? Ressuscitar Lázaro, né? Eu também acho. Depois de 4 dias, é de deixar a gente assim esbabacado mesmo, né? Meu Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: Lázaro está vivo ainda, gente? Não. Foi um milagre grande, não foi? Mas o milagre não chegou no seu fim, sim ou não? As pessoas que foram curadas de sua enfermidade, depois elas morreram de velhice, provavelmente. Então todo e qualquer outro milagre que Jesus fizer, entenda, no meu corpo, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, tudo isso vai acabar. Agora, quando a minha vida é transformada, isso não acaba nunca. Quer outra coisa? Jesus, ele quer me salvar e te salvar. E às vezes a gente tem fé para todos os outros, mas para esse primeiro aspecto a gente acha que não é possível. Ficamos dando desculpas, no sentido de eu ainda não estou pronto, não é a hora, eu ainda estou muito amarrado nessa situação, essa situação ainda me prende muito, tem coisa para colocar no lugar. Querido, tenha fé. Que quem vai realizar todo esse processo não é você, é o Senhor. E lá em Hebreus capítulo 3 diz que o tempo
de se ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração, se chama hoje. Não é amanhã, nem depois, nem daqui a um mês. O tempo é hoje. Então, não dá para a gente ter uma fé seletiva. Deus nos chama para viver transformação plena. Ele quer me salvar. Ele quer te salvar. De quê? De tudo que precisamos ser salvos. Em primeiro lugar, de nós mesmos. Da nossa natureza não transformada, da nossa natureza caída, da nossa natureza que pende para o pecado. Romanos 8, Paulo vai dizer que todos nós temos, gerando em mim e em você santidade, desejo pelas coisas do Senhor, liberdade daquilo que nos escraviza. Hebreus define a fé como a certeza das coisas que se esperam. Se você espera se ver livre daquilo que te prende, então tenha certeza de que você é livre daquilo que te prende. Eu espero um dia parar de trair a minha esposa. Eu espero um dia parar de mentir nos meus negócios. Eu espero um dia parar de consumir pornografia. Eu espero um dia parar de fazer algo que eu sei que desagrada o coração do meu Deus. Eu espero um dia parar de beber. Eu espero um dia parar de fazer qualquer coisa que você sabe que é ruim. Você espera? Então tenha certeza de que em Deus isso já é uma realidade. Da mesma forma que você teve certeza para sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Deus, eu acredito no milagre. Porque mesmo os que não saíram do lugar e vieram aqui à frente, estavam lá estendendo as mãos e dizendo: nós concordamos porque nós cremos. Queridos, nosso Deus é um Deus que transforma. E talvez alguém esteja dizendo assim: Felipe, eu entendo o que você está dizendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A minha fé para viver transformação é minúscula. É muito pequenininha. Eu não tenho fé suficiente para acreditar que eu realmente consigo me viver livre dessa porcaria que me escraviza. Quando eu me visualizo livre disso, quando eu penso em ser livre disso, eu visualizo alguém que não consegue, alguém que não dá conta. É isso que está aqui agora diante dos meus olhos. A fé que eu tenho a respeito dessas coisas, ela é minúscula, ela é pequena. E para isso, para alguém que talvez esteja pensando dessa forma, eu quero compartilhar um texto bíblico, que está lá em Mateus capítulo 17 também. Mateus 17 é aquele episódio em que Jesus desce do monte da transfiguração. Ele encontra ali os seus discípulos tentando expulsar um demônio de uma criança. Eles não conseguem. Jesus chega, expulsa. E depois, em outro momento, lá em particular, lá no versículo 20, Mateus 17, 20, os discípulos vão fazer essa pergunta para Jesus. Diz assim: vamos pegar o 19, porque o 20 é só a resposta de Jesus, né? O 19 é a pergunta. Os discípulos perguntaram, né? Aproximaram de Jesus e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus responde no 20: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, prestem bem atenção nisso aqui, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Por muito tempo, e eu acho que tem muita gente aqui que está comigo nessa
situação, mas por muito tempo eu entendi esse texto, principalmente a expressão como, e algumas versões traduzem dessa maneira como do tamanho de, né? Mas aí hoje, como a gente tem a tecnologia, a gente tem acesso aos textos originais, a aplicativos que nos favorecem nesse aspecto, a gente vai lá no original e ali nós temos tão somente uma partícula de comparação. Não necessariamente referente ao tamanho, mas simplesmente uma partícula que nos dá a ideia de similaridade. Como? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, se você tiver fé de modo semelhante, similar a um grão de mostarda, você vai poder dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá. E ele vai, porque nada vai ser impossível para vocês. E aí quando a gente pensa nas características de um grão de mostarda, a gente vai lá em Mateus 13, quando Jesus está contando a parábola do semeador e tantas outras parábolas em relação ao reino de Deus. Lá no versículo 31, Jesus vai dizer o seguinte, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda. De novo. Inclusive, essa palavra assemelha é a mesma palavra como. Lá em Mateus 17. Está vendo que aqui não é do tamanho, aqui é se assemelha. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda, que um homem semeou no campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer ninhos em seus ramos. Que característica tem no grão de mostarda, claramente apontada pelas Escrituras? Potencial de crescimento. Semente é pequena, mas ela pode se tornar uma árvore grande. Como? Se plantada, se regada, se cultivada. E aí a gente vai olhar outros textos da Bíblia e a gente vai entender que a fé, ela tem potencial de crescimento. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo está dando uma saudação para a igreja de Tessalônica. E aí, nessa introdução da carta, ele vai dizer: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. Então, fé não é algo estático. Fé não é algo que é limitado em sua intensidade, em seu tamanho, em suas dimensões. Eu posso ter uma fé desse tamaninho hoje, e à medida que eu vou trabalhando e fortalecendo essa fé, ela vai crescendo, 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 e pode se tornar assim uma árvore frondosa e frutífera. Então talvez hoje você pense: Felipe, eu sei que eu preciso de transformação, mas a fé que eu tenho é pequenininha. Lança como uma semente, em nome de Jesus. Lance como uma semente e veja essa fé se transformar na maior das hortaliças. Se você acredita que Jesus pode curar o enfermo, ressuscitar o morto, libertar o cativo, restaurar o casamento, creia que Ele pode mudar a sua vida. Seja lá o que for que esteja te afastando de uma vida aliançada com Jesus, Jesus, Ele tem poder para transformar essa realidade. Não se esqueçam que salvação também é um milagre. O maior de todos eles. Eu finalizo aqui. Em Lucas 18, nós temos aquele episódio que a gente conhece como a parábola do homem rico, ou alguns conhecem como a parábola do jovem rico. Mas lá em Lucas 18 não aparece jovem, só aparece homem. Ali, em Lucas 18, depois que Jesus tem um diálogo com aquele jovem, vocês bem conhecem o diálogo. Os discípulos depois vão conversar com Jesus e Jesus vai dizer o seguinte: olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí ele vai citar aquela analogia que a gente bem conhece, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Tem trocentas teorias a respeito dessa agulha e desse buraco,
Mas independente de qualquer coisa, a mensagem que Jesus queria dizer é difícil. Não tem aquele áudio que corre por aí de um velho narrando umas coisas, chorando, e ele, é difícil. É tipo isso, é difícil. A mensagem ficou tão clara que a reação dos discípulos, lá em Lucas 18, ali no versículo 25, né? Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. No versículo 26, a reação dos discípulos é: Senhor Jesus, se é dessa maneira, quem pode ser salvo? O pastor Genilson, amigo do pastor Adelmo, uma vez pregando lá na Sião, ele disse: o que os discípulos estavam querendo dizer com isso? Eles estavam querendo dizer o seguinte: no lugar dele, no lugar daquele homem, eu acho que eu também não dava conta. Dessa maneira, quem pode ser salvo? Eu acho interessante a resposta de Jesus no 27. Jesus respondeu: o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Presta atenção, Jesus está colocando a questão da transformação de uma vida, já que aos olhos humanos, aquele tipo de atitude, né, tida por aquele homem com muitos bens, aos olhos humanos era uma atitude impossível. Jesus está dizendo: para vocês é impossível, mas para Deus não é não. Eu acho interessante que para confirmar o que Jesus disse, Lucas vai colocar a história de Zaqueu logo em seguida, no 19. A gente vai para o 19, e aí, logo no versículo 1, a Bíblia diz: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico. E aí diz: chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano, porque o publicano, cobrador de impostos, o equivalente a um fiscal da Receita Federal dos dias de hoje, geralmente são pessoas de boa condição. Mas ele era o chefe, então ele estava um nível a mais de prosperidade e riqueza. E ele tinha acabado de dizer no 18, né? Ele não, os discípulos: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus acabou de dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aqui nós temos a história de Zaqueu. E aí lá no versículo 8 de Lucas 19, depois que Jesus está na casa de Zaqueu, ceia, né, come na mesa com Zaqueu, gera polêmica por ter feito isso. A Bíblia diz: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Mas não era impossível? Ou quase impossível? Não era mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha? Pois entrou. Passou. Por quê? Porque salvação, gente, tem a ver com o sobrenatural. Tem a ver com o impossível se tornando possível. Transformação. A gente não vê em momento nenhum, pastor Domício, Jesus falando: Zaqueu, olha, agora que você está aqui comigo, seguinte, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que vender metade dos teus bens, você vai ter que restituir o que você roubou. A gente não vê Jesus falando isso. Mas porque aquele homem se assentou na mesa com Jesus, porque aquele homem teve comunhão com Jesus, que pode todas as coisas, o Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, de alguma maneira trabalhou no coração daquele homem, que voluntariamente ele disse: olha, a partir de agora, metade eu reparto com os demais, e se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. A salvação já estava acontecendo, o impossível já estava se tornando possível, transformação ali, diante dos olhos. Por quê? Porque ele estava sentado com Jesus na mesa. Então não se preocupem se eu vou conseguir ou não.
se é possível ou não eu viver transformação. Queridos, se você entregar o seu coração para Cristo, se você de fato se render a Ele, se você tiver uma vida de relacionamento com Ele, de intimidade, de estar com Ele à mesa, porque é isso que significa a mesa, intimidade, com certeza você vai ser transformado e a sua vida vai mudar. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Nós precisamos entender que o Deus que faz milagres, que cura, que liberta, que restaura, Ele é antes de tudo o Deus que transforma a nossa história. Não é um processo rápido, não vai acontecer num piscar de olhos, né? O arrebatamento é que é no piscar de olhos, né? Que a gente cantou. Mas a transformação não, ela é um procedimento, ela vai acontecendo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,8 que nós somos com face descoberta, né? Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, à imagem de Deus pelo Espírito Santo. Processo de glória em glória, de fé em fé. É a sementinha que era pequena, mas vai se transformando numa árvore frondosa. Lança essa semente hoje em nome de Jesus. Você que entende que precisa de uma vida transformada, aqui e agora, lança essa semente. Você teve disposição para sair do seu lugar e vir aqui e dizer: Jesus, eu preciso de um milagre. Tenha disposição para sair do seu lugar e dizer: Jesus, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso deixar tudo aquilo que me afasta de Ti. Cadê o ministério do louvor? Vim para cá para parecer que está acabando, vem. Quando o ministério do louvor começa a subir, aí a gente tem a sensação, está acabando. Eu queria de novo ter um momento de oração com a igreja. E agora, o apelo é um pouco diferente. O primeiro apelo foi: você quer receber um milagre? Está precisando e crê que Deus pode operar na sua vida? Vem para cá. Agora o apelo é: você entende que precisa de transformação? Você entende que precisa de uma nova vida? Você entende que precisa fazer uma aliança com Jesus? Você entende que precisa nascer de novo e está com medo? Porque tem muita coisa que te prende, que te amarra. O mesmo Deus que tem poder para ressuscitar o morto, tem poder para te tirar do império das trevas e te transportar para o reino do seu filho Jesus. Não há impossíveis para Ele. Não vai ser um processo fácil. Eu não vou estar aqui te enganando, dizendo que você vai receber uma oração e aquilo que você tinha vontade de fazer, você não vai ter mais vontade. Não é isso. É uma semente que você vai lançar. E ela vai crescer, se o processo não for interrompido. Mas ela vai crescer. E ela vai se tornar uma árvore forte, frondosa, frutífera, plantada junto aos ribeiros de água. Vamos ficar de pé? Queridos, entenda: nada do que Jesus fizer na sua vida vai ser mais forte e maior do que a sua salvação. Nada. Tudo que Ele operar em você, por maior que seja, vai ter um prazo de validade. Eu era cego e agora eu vejo. Beleza, mas um dia você vai fechar os olhos. Eu era surdo, agora eu escuto. Ótimo, maravilha, mas um dia esses ouvidos vão parar de escutar. Esses aqui, naturais como eles estão agora, eles têm prazo de validade.
Paulo vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é perecível será revestido de imperecibilidade, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Por quê? Porque a matéria como ela está agora, ela tem prazo de validade. Agora, a salvação que a gente recebe, essa é para sempre. Ela é pelos séculos, dos séculos, dos séculos, eternamente, para sempre, ao lado do nosso Senhor. Então não faz sentido a gente ter fé para receber aquilo que é perecível e não ter fé para receber o que é eterno. Não faz sentido. Você tem fé para receber um milagre? Tenha fé que Jesus vai te transformar aqui e agora. Ele vai te levar a uma nova vida, que é vivida pela fé. Como Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. É pela fé. É pela fé. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, você que ainda não se rendeu, não me entregou o seu coração e disse: Senhor, eu pertenço a Ti, toma conta da minha história, aqui e agora, é o momento de você fazer isso. Não, pastor, está faltando resolver algumas coisas. Não está faltando nada. Porque quem vai resolver não é você, é o Senhor. Entenda, da mesma maneira que você não assume a responsabilidade de ressuscitar um morto porque você não consegue, da mesma maneira que você não assume, não chama para si a responsabilidade de fazer crescer um membro porque você não consegue, não chame para si a responsabilidade de te transformar, porque quem vai te conduzir a uma nova vida é o Senhor por meio do Espírito Santo dele. Então não adianta tentar você colocar as coisas no lugar. Não é sua tarefa e é impossível que você faça isso. Mas para Deus não há impossíveis. Aqui e agora é o momento de você fazer isso. Eu quero deixar um último texto projetado aqui na tela, para você olhar para ele e entender do que nós estamos falando. 2 Coríntios 6:2. Paulo vai dizer o seguinte: pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Ah, não está no momento. O momento favorável é agora. Eu tenho que consertar as coisas, não é você que vai consertar. Lança essa semente e deixa ela virar uma árvore forte, bonita e frondosa. Ah, é pequenininha, não tem problema. Você já viu o grãozinho de mostarda? Outro dia a pastora Odaíra deu para as mulheres um potinho minúsculo assim com um grãozinho de mostarda. Ele é tão leve que ele flutua dentro do pote. E tão minúsculo e leve que é. A gente balança o potinho, as sementes ficam flutuando igual neve. Não tem problema. Se transforma na maior das hortaliças. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus e entende que precisa viver uma vida diferente, transformada, nós queremos orar com você agora. Você que já fez uma aliança com Jesus, mas você sabe que você saiu dos caminhos, você sabe que essa aliança foi quebrada, e você entende que é necessário refazer essa aliança, nós queremos orar com você agora. E a transformação que você precisa vai ser operada não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus em você. Claro, se você não interromper o processo. Mas dê o primeiro passo. Lança a semente. Com a mesma coragem que você saiu do seu lugar, ou sairia, se você estivesse doente, para vir aqui à frente receber a oração de cura. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente e diga: eu quero viver uma vida nova. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a fazer isso? Quem vai ser o primeiro ou a primeira pessoa que hoje vai sair do seu lugar e dizer: sim, eu preciso de transformação? Já tem alguém vindo aqui? Vamos dar um aplauso bem bonito para o nosso Senhor Jesus?
Tem mais gente vindo aqui. Tem mais gente vindo. Eu sei que tem mais pessoas aqui que precisam dar esse passo. Portanto, sem resistência agora, em nome de Jesus. Você não precisa ter medo, receio, vergonha de ninguém. Você não teve medo, receio ou vergonha quando você saiu para buscar o milagre. Então vem agora buscar a transformação da sua vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu não conheço o povo, eu não sei quem é líder de célula, eu não sei quem é que está vindo na frente pela primeira vez. Enfim, glória a Deus. Os irmãos daqui da igreja conhecem, o pessoal da intercessão sabe. Venha fazer com Jesus Cristo uma aliança e venha em nome de Jesus viver uma vida nova. Não estou dizendo que essa vida nova é perfeita, não estou dizendo que ela não vai ter problemas, isso é falácia. Não é sobre isso. É sobre você ser empoderado para abrir mão daquilo que te destrói e que te afasta da vida. Não é sobre isso. É para você restaurar aquilo que precisa ser restaurado. O pecado nos afastou de Deus. Jesus Cristo veio, destruiu o muro de inimizade e agora o caminho está aberto. Mas nós precisamos nos dispor a darmos o passo e trilharmos por esse caminho, para que tudo volte à sua origem. Nós conectados com o Senhor. Tem mais alguém? Na verdade eu sei que tem, tá? Eu sei que tem, porque eu entendo que há uma luta no nosso interior dizendo assim: não é o momento, não é a hora, ou você não precisa disso, Deus conhece o seu coração. Queridos, mas a gente sabe que da mesma maneira que o médico, ele não vai até a gente lá na nossa casa cuidar da nossa enfermidade se a gente não acionar a ele, se a gente não for até ele, ele não vai adivinhar, ele não vai fazer nada. Se a gente não der um passo ou tomar uma iniciativa, é a mesma coisa. É preciso que você diga: Jesus, eu preciso de cura. Eu estou doente, o pecado me adoeceu, me afastou de ti, que é a vida, e eu preciso voltar à comunhão contigo. Então saia do seu lugar em nome de Jesus e venha entregar o seu coração para aquele que pode te dar uma vida nova. Eu não vou mais insistir, nem convidar, porque nós não queremos de alguma maneira te persuadir a fazer algo que você não queira, porque quem convence não é a gente. Nós não queremos vencer ninguém pelo cansaço, porque não dá para entregar o coração para Cristo no cansaço, não dá. Tem que ser algo espontâneo, verdadeiro, genuíno. Eu vou pedir que a igreja estenda suas mãos para cá agora. Nós vamos orar por essas vidas. Já vejo aqui muitos líderes de célula abraçando as pessoas que estão aqui à frente. Então, na autoridade do nome de Jesus, vocês líderes intercessores, comecem a ministrar transformação agora, mudança, o novo nascimento, em nome de Jesus. Comece a declarar a nova vida em Cristo sobre essas pessoas. Comece a declarar cadeias e correntes quebradas. Começa a declarar que tudo aquilo que afastava essas pessoas da comunhão com Deus vai ser anulado, vai tornar sem efeito agora na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a declarar que essas pessoas passam a ser agora uma nova criatura, que elas nascem de novo agora, porque é impossível termos parte no reino de Deus se não nascermos de novo. Jesus, essas vidas que estão aqui na frente, elas estão escutando a tua voz e dizendo que sim, elas creem em ti. Elas creem em ti. Elas creem em ti.
elas creem em Ti, que o Senhor pode dar para elas um novo rumo, que o Senhor pode escrever na vida delas uma nova história, que o Senhor pode fazê-los filhos de Deus, herdeiros das promessas. Oh Jesus, recebe cada um agora, papai, na Tua presença, e derrama copiosamente o Teu Santo Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, que é quem nos ensina todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vida, vida, vida sobre cada um aqui, vida, vida eterna, em nome do Senhor Jesus.